Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2 do tratamento dos dados pessoais. Seção 1 dos requisitos para o tratamento dos dados pessoais. Artigo 7º. Tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 1, mediante fornecimento de consentimento pelo titular. Inciso 2, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 3, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldados em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. Inciso 4. Para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização de dados pessoais. Inciso 5. Quanto necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Inciso 6. Para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, este último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 96, que é a Lei da Arbitragem. Inciso 7. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 8. Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Inciso 9. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto nos casos de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, que exige a proteção de dados pessoais, ou, inciso 10, para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Para os primeiro e segundo revogados pela Lei 13.853 de 2019, parágrafo 3º, o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. Parágrafo 4º, é dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Parágrafo 5º. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1 do caput deste artigo, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para este fim, ressalvar as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta lei. Parágrafo 6º. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Parágrafo 7º. O tratamento posterior dos dados pessoais a que se refere os parágrafos 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta lei. Artigo 8º. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Parágrafo 1º. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, este deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Parágrafo 2º. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei.
Parágrafo 3º. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Parágrafo 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Parágrafo 5º. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, o procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso 6 do caput do artigo 18 desta lei. Parágrafo 6º. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1, 2, 3 ou 5 do artigo 9º desta lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. Artigo 9º. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação, para o atendimento do princípio do livre acesso. Inciso 1. Finalidade específica do tratamento. Inciso 2. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 3. Identificação do controlador. Inciso 4. Informações de contato do controlador. Inciso 5. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Inciso 6. Responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento. Inciso 7. Direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, este será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações. Parágrafo 3º. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço, ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre este fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular, elencados no artigo 18 desta lei. Artigo 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas que incluem, mas não se limitam a: inciso 1, apoio e promoção de atividades do controlador; inciso 2, proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Parágrafo 2º. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento o seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Seção 2. Do tratamento de dados pessoais sensíveis. Artigo 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada
para finalidades específicas. Inciso 2. Sem fornecimento de consentimento titular, nas hipóteses em que for indispensável para: a linha A, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; a linha B, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis e regulamentos; a linha C, realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis; a linha D, exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último regido pela lei de arbitragem; a linha E, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; a linha F, tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária; ou a linha G, garantia da preservação, da prevenção, reformulando, a linha G, garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei, e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exigem proteção dos dados pessoais. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Parágrafo 2º. Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do caput deste artigo, pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Parágrafo 3º. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores, com o objetivo de obter vantagem econômica, poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. É vedada a comunicação ou uso compartilhado sobre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observados o parágrafo 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados e para permitir, inciso 1, a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular, ou, inciso 2, as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação de serviços de que trata este parágrafo. Parágrafo 5º. É vedado aos operadores de plano de saúde, os planos privados de ciência e saúde, o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Artigo 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual for submetidos for revertido, utilizando-se exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Parágrafo 1º. A determinação do que seria razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como o custo e o tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios. Parágrafo 2º. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para os fins desta lei aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso
a bases de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam sempre que possível a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considere os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Parágrafo 1º. A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese poderá se revelar dados pessoais. Parágrafo 2º. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiros. Parágrafo 3º. O acesso aos dados que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e da autoridade da área de saúde e sanitárias no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Seção 3. Do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Parágrafo 2º. No tratamento de dados que tratam o parágrafo 1º desse artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei. Parágrafo 3º. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem consentimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1º desse artigo em jogos, aplicações de internet ou as atividades de fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias à atividade. Parágrafo 5º. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Parágrafo 6º. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais, quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Seção 4. Do término do tratamento de dados. Artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Inciso 2. Fim do período de tratamento. Inciso 3. Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 8º desta lei, resguardado o interesse público ou, inciso 4, determinação da autoridade nacional quando houver violação disposto nesta lei. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites
técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Inciso 1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 2. Estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Inciso 3. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei. Ou, inciso 4. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Capítulo 3 dos direitos do titular. Artigo 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade nos termos desta lei. Artigo 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Inciso 1. Confirmação da existência de tratamento. Inciso 2. Acesso aos dados. Inciso 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Inciso 4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta lei. Inciso 5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular, essas nas hipóteses previstas no artigo 16 dessa lei. Inciso 7. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Inciso 8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Inciso 9. Revogação do consentimento nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 1º. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Parágrafo 2º. O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa do consentimento em caso de descumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído a agente de tratamento. Parágrafo 4º. Em caso de impossibilidade de adoção imediata de providência, da providência que trata o parágrafo 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá: inciso 1. Comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar sempre que possível o agente, ou, inciso 2, indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Parágrafo 5º. O requerimento referido no parágrafo 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular nos prazos e nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 6º. O responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou bloqueio dos dados para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou que implique esforço desproporcional. Parágrafo 7º. A portabilidade dos dados pessoais que se refere ao inciso 5 do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Parágrafo 8º. O direito que se refere ao parágrafo 1º desse artigo também poderá ser exercido perante o organismo de defesa do consumidor. Artigo 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular. Inciso 1.
em formato simplificado imediatamente ou, inciso 2, por meio de declaração clara e completa, que indiquem a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecido no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular. Parágrafo 1º. Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. Parágrafo 2º. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular, inciso 1, por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim, ou, inciso 2, sob forma impressa. Parágrafo 3º. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral dos seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. Parágrafo 4º. A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo para setores específicos. Artigo 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo ou de crédito, ou os aspectos de sua personalidade. Parágrafo 1º. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo 2º. Em caso de não oferecimento de informações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Parágrafo 3º, embora incluído pela Lei 13.853 de 2019, foi vetado. Artigo 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Artigo 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva. Capítulo 4. Do tratamento de dados pessoais pelo poder público, seção 1 das regras. Artigo 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidos no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais de serviço público, desde que, inciso 1, sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam um tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução das atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente seus sítios eletrônicos, inciso 2, vetado, e inciso 3, seja indicado o encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 39 desta lei. Inciso 4, vetado, parágrafo 1º, a autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. Parágrafo 2º, o disposto nesta lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir
as autoridades de que trata a lei 12.000, que trata a lei de acesso à informação. Parágrafo 3º. Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes na Lei do habeas data, na Lei Geral do Processo Administrativo e na Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 4º. Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta lei. Parágrafo 5º. Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades que trata o caput deste artigo. Artigo 24. As empresas públicas e a sociedade de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares nos termos desta lei. Parágrafo único. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e entidades do poder público nos termos deste capítulo. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso às informações pelo público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios da proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta lei. Primeiro, é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados a que tem acesso, exceto, inciso 1, em caso de execução descentralizada de atividade pública que exija transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Inciso 2, vetado. Inciso 3, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observar as disposições desta lei. Inciso 4, quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres ou, inciso 5, na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e a integralidade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. Parágrafo 2º. Os contratos e os convênios que tratam o parágrafo desse artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto, inciso 1, nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas em lei, nesta lei, na verdade, inciso 2, nos casos de uso compartilhado de dados em que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei ou, inciso 3, nas exceções constantes no parágrafo 1º do artigo 26 desta lei. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação. Artigo 28, vetado.
Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Seção 2 da responsabilidade. Artigo 31. Quando houver infração a esta lei, em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar aos agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais pelo poder público.